Abram a palavra do Senhor. No livro de 2 Crônicas, capítulo 20, e o versículo 20. Eu quero deixar essa palavra para os irmãos. Oh, glória! Essa palavra queimou meu coração nessa semana. Deus falou muito comigo através dessa palavra. E eu quero deixar para o coração de todos os irmãos. 2 Crônicas, capítulo 20, e o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Ó nosso Deus, Tu não os julgarás? Porque não temos qualquer poder contra esta grande companhia que vem contra nós. Tampouco sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Diga assim comigo: os meus olhos estão postos no Senhor. Amados, todos sabem que Josafá, o grande rei de Israel, recebe uma ameaça. Vinha contra ele 3 reinos, e vinham determinados a dizimar a nação de Israel. Quando Josafá recebe esta notícia, a Bíblia diz, no versículo 3, que ele teve medo e se pôs a orar e convocou toda a congregação de Israel para orar e jejuar. Orando a Deus, Josafá vai dizer assim ao Senhor: meu Deus, porventura não executarás tu juízo sobre eles? Porventura não julgarás o Senhor a nossa causa? Não temos força contra este grande exército. Nada podemos fazer contra eles. Não temos forças em nós mesmos. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. Quando o Espírito trouxe ao meu coração esta palavra, eu comecei a meditar sobre a importância de reconhecermos que não podemos nada sem a mão de Deus ao nosso favor. Josafá está enfrentando uma guerra literal. Exércitos se levantam contra Israel. Ele precisa da ajuda de Deus. E a primeira coisa que ele faz é orar ao Senhor e reconhecer: eu não posso. Eu não tenho forças. Não seria este o motivo de estarmos vivendo fracassos e mais fracassos, seja na nossa vida espiritual, ministerial, financeira? Porque quando enfrentamos dificuldades, nós queremos ter força diante daquilo que nos sufoca. Não, eu dou jeito, eu sei como fazer, eu tenho amigos, eu tenho contatos, eu tenho pessoas com quem eu posso falar. Eu sei como resolve isso. Josafá era rei experimentado em guerra. A nação de Israel é a nação mais experimentada em guerra. Mas a primeira coisa que Josafá faz foi enxergar a sua pequenez diante do problema. Eita Deus maravilhoso! E quando ele enxerga a sua pequenez diante do problema, ele está reconhecendo
vencendo. Não há força em nós. Eles são 3 exércitos. São milhares e milhares e milhares de milhares. Nós somos um exército apenas. Nós não sobreviveremos sem a intervenção do Senhor. Muitas vezes nós estamos nadando contra a maré. E não temos forças de nadar contra a maré. E o Senhor está olhando e dizendo: e aí, meu filho, vai continuar nadando? Vai continuar colocando força naquilo que você sabe que não vence? Quantas vezes repetimos a mesma queda, porque achamos que somos tão santos, que estamos tão bem com Deus. Não, esse pecado não me pega mais, nisso aqui eu não caio mais. Olhe sempre para o pecado como um grande gigante, meu irmão. Tome cuidado. Não subestime o pecado, não subestime a ação do maligno. Olhe sempre para o pecado como gigante, mas saiba sempre que você não está mais debaixo do domínio do pecado. Você agora está salvo e liberto em Cristo Jesus. Mas não subestime. Não, isso aqui eu já venci. Isso aqui, eu jejuo, eu oro, eu leio a Bíblia todo dia. Cuidado. Enxergue a sua pequenez. Fugir da aparência do mal só se dá pelo ato de enxergar a sua pequenez. Enxergar as suas limitações, até onde você pode ir e onde você não consegue mais avançar. Nós somos limitados. E quando enxergamos o nosso limite, aí manifesta-se o poder do Senhor em estender a sua mão para nos dar o livramento. Digam assim comigo: a minha vitória depende do meu reconhecimento de que eu não posso sem a ajuda de Deus. Eita glória! Aleluia! Enquanto você acha que dá jeito, Deus não intervém. Enquanto você acha que resolve, Deus não intervém. Mas quando você diz: não posso não, com esse exército eu não dou conta não. Já venci muita luta, muita batalha, já enfrentei muita coisa, mas isso aí eu não dou conta não, Deus. Olha para mim, aleluia, arabachurias. Estende a tua mão sobre a minha causa, oh glória, aleluia. Fala através de mim, faça lembrar o rei o meu nome, conversa com quem tem que conversar por mim, porque eu já não tenho mais palavras para influenciar. Ó Senhor, não damos conta, não sabemos o que fazer, mas tem uma coisa: os nossos olhos estão postos em Ti. Se os nossos olhos ficarem no Senhor, nós não afundaremos. Alguém lembra de Pedro? Uma tempestade, uma escuridão. Jesus está caminhando sobre as águas. De repente, todos gritam: é o fantasma. E Jesus diz: não temam, sou eu, não é o fantasma. As lutas, as dificuldades, elas distorcem a nossa visão. Precisamos tomar cuidado. Em meio a tempestades da vida, você fica cego. Pode abaixar um pouquinho meu microfone, porque eu grito tanto, minha amada. Eu não sei como é que vocês aguentam, aleluia. Que até eu não aguento, oh glória. Agora eu posso gritar à vontade, aleluia. Tá bom, Aninha. Oh glória. Você já viu aquela coisa que a pessoa faz algo terrível? E ela diz assim:
eu fiquei cego na hora. E ficou mesmo. Ficou mesmo. E faz. Na hora que ela está sendo provocada, coagida, testada, zombada, desafiada, ela perde a razão, perde o sentido racional, natural das coisas, e ela vai e comete um absurdo. Aí depois ela cai em si, ela calma, ela começa a enxergar com clareza, e ela fala: ai meu Deus do céu, eu nem enxerguei, quando eu vi eu já tinha feito. Assim estavam os discípulos, não estavam enxergando nada. A tempestade, o escuro, o medo de afundarem. Aí Jesus diz assim para eles: não temam, sou eu. Pedro disse: és tu, manda-me ir ter contigo. Aí Jesus falou: então vem. Vem, experimenta. Glória. E como é que você pula de um barco, Jean, para ir até alguém? Olhando para ele. Ele está ali, então eu vou. Qualquer coisa eu já pulo nele, eu vou daqui nele, já agarro ele, dou um pulão nele. E Pedro está indo, olhando para ele. Sabe quando você vai passar ali naquelas pinguelas? Quem já passou em pinguela? Hein? Aquelas pontezinhas de arame, Deus que me livre e guarde uma coisa dessa, que eu morro de medo. E aí alguém está lá na ponta te chamando: vem, vem. Aí você olha para baixo, a pessoa: não olha para baixo. Olha para mim. Oh, E aí quando você começa a olhar para a pessoa fixo nela, você começa a ir, porque você não está vendo o que está lá embaixo. Mas se você olhar para baixo, tirou os olhos dela, você perde o equilíbrio e é capaz de cair. Assim estava Pedro, olhando para Jesus, e Jesus dizendo: vem filhão, mais um passo, mais um, tá vendo, não afunda, é gostoso, pode andar, vem. Daqui a pouco o vento soprou mais forte. Porque as ondas do mar, do grande lago, elas são assim, não são? Elas vão, e quando elas voltam bem forte. Elas vão, e quando elas voltam bem forte. Numa dessas voltas que o vento mexe com as águas, Pedro tirou os olhos de Cristo e olhou. Quando ele olhou, quem sabe ele pensou: vai me pegar, vai me derrubar. Ele olha, tirou os olhos de Jesus. Quando ele olha, a Bíblia diz que então ele começou a afundar. Sabe por que as coisas começam a afundar na nossa vida? Porque a gente tira os olhos de Jesus para olhar para a tempestade. Uau! Olha o segredo de Josafá. Não temos força, não podemos com ele, são 3 reinos contra nós, mas olha onde está o nosso olhar. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Para onde você está olhando? O que é que você está enxergando? O governo da esquerda? O governo A, o governo B, a crise financeira, os últimos acontecimentos mundiais? Onde está o seu olhar? O profeta Isaías diz: olhai para mim, vós todos os moradores da terra, e sereis salvos. Para quem você está olhando? Quando Pedro olha para o vento, ele afunda. Porque o vento causa medo, o fogo causa medo, a água tempestuosa causa medo, exércitos causam medo, política causa medo, amigos traiçoeiros nos dão medo. Casamento muitas das vezes é uma loteria, dá medo.
Filhos nos trazem medo. A gente fica numa tensão. Será que eles vão se perder? Será que não vão? O que vão fazer na escola? O que vão dar para eles? Uau! Mas tem uma coisa que arranca todo medo do nosso coração. E João falou que é o perfeito amor de Cristo. O perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Você está aqui comigo nessa noite, diga glória a Deus. O perfeito amor lança fora todo medo. E quem é este amor? O amor é Jesus Cristo de Nazaré, dado a nós pelo Espírito de Deus. A doença causa medo. A falta de dinheiro causa medo. Mas o amor de Deus, esse lança fora o medo. E aí você começa a viver o que está em Mateus 6. Por que estáis tão ansiosos pelo que haveis de comer, de vestir? Sou eu que cuido dos pássaros, eu cuido da planta no campo, não vou cuidar de vocês? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você tira os olhos daquilo que é negativo, quando você tira os olhos daquilo que lhe causa medo, e você coloca os olhos em Jesus, então você vê Jesus como água, você vê Jesus como pão, você vê Jesus como fogo, você vê Jesus como cordeiro, você vê Jesus como a porta, você vê Jesus como perdão, você vê Jesus como a vida, você vê Jesus como a verdade, você vê Jesus como a tua vitória. Glórias! E o que é que o medo faz com a gente? O medo nos paralisa. Por que Josafá coloca os olhos no Senhor? Porque se ele fica contando o número de soldados que vinha contra eles, ele morria de infarto. Dava uma parada cardíaca e morria. Não fica contando, irmãos, a tribulação. Não fica contando a prova. Tem pessoa que dorme com a tribulação e acorda atribulado. E passa o dia mais atribulado ainda. Porque ele fica ali, meu Deus, porque essa prova, porque essa tribulação, porque... Para, irmãos. Para. Coloca os teus olhos em Jesus. Acorda e respira. Estou respirando. É mais um dia de vitória. Oh, vai colocar roupa para sair de casa. Olha que roupa bonita o Senhor me deu. Olha que calçado bonito o Senhor me deu. Olha que cabelo bonito. Olha que pessoa linda. Olha que casa abençoada. Oh, que cobertor quentinho. Oh, que edredom cheirosinho. Começa a dar graças pelo que tem. E para de falar sobre o que você não tem. Oh, glória! A vitória já é sua, Jesus já conquistou para você. Você agora triunfa. Oh, xeramanturias. Quando Pedro olha para o vento, afunda. Mas quando Jesus toma ali pela mão, Jesus diz: eita, homem de pequena fé, por que tirastes os olhos de mim? Olha para mim. Quando Pedro e João subiram a hora nona para orar no templo, estava lá um homem esmolando, paralítico. E a primeira coisa que estes dois servos de Deus dizem para este homem é: olhe para nós. Olhe para nós. Tire os olhos do saquinho da esmola. Tire os olhos da enfermidade e olhe para nós, quem nós somos. Eu tenho a impressão espiritual de que quando esse paralítico, eles olham para Pedro e João e vê, uau, são os discípulos de Jesus. São aqueles que andavam com aquele que morreu. Eles ressuscitam. A sombra de Pedro cura. Eu já ouvi falar que a sombra dele, por onde ele passa, cura. É eles. Você acha que olhar para Pedro e João não acrescentou a fé daquele homem, irmãos? Uau! Não é o sacerdote da lei, que esse daí está pior do que eu.
Não são os pseudos levitas do templo, esses aí estão desviados. Não, não são os romanos. Não, não são. Eles, Pedro e João, pararam aqui para me ver. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Pastora está falando bobagem. Não, querida, eu não estou não. Se você fosse um paralítico esmolando e dois homens chegassem para você e falassem, levanta, você ia dizer, você é cego, não está vendo que eu sou paralítico? Você está me tirando? Está brincando com a minha cara, seu palhaço? Você não está vendo que eu sou paralítico? Por que aquele homem se levanta imediatamente e entra no templo glorificando, pulando e saltando de alegria? Porque ele olhou, ele olhou, ele olhou, ele viu quem deu a palavra de ordem. Não eram quaisquer pessoas, era Pedro e João. Quando ele olha para Pedro e João, eu estou certa de que o coração dele queima. E ele diz, agora sim, terei mais do que uma esmola. Porque agora dois ungidos pararam para falar comigo. Aleluia! Oh, será cantarabia. Oh, glórias! Oh, glórias! Será preafa sui de cantarabassuia. Para quem você está olhando? Na guerra nós precisamos ter um alvo, gente. Na guerra nós precisamos ter um foco. Na guerra nós precisamos ter uma meta. Nós precisamos ter para quem olhar. Na guerra você tem que estar focado, iluminado, certo de onde você está e para onde você está indo. Quem está guerreando com Jesus aí? Quem está na peleja com Jesus? Então a pergunta é, qual é o seu foco? Qual é a sua meta? Qual é o seu propósito? Onde você quer chegar? Quem é você? Que tipo de soldado é você? Ramantui de cantarabachúria. Oh, glória, glória. Nesta caminhada de guerra, na preparação da igreja amada para o arrebatamento, para onde você tem olhado? Onde está o seu olhar? Ou você já perdeu o alvo? Ou você já perdeu o foco? Ou você já perdeu a meta, o propósito? O crente focado, crente que tem propósito, crente que sabe para onde vai, nada tira ele, irmão, do caminho. Nada. Ele não olha para a direita nem para a esquerda. Jesus falou assim através do profeta Isaías: não olhai nem para a direita nem para a esquerda. Este é o caminho, andai nele. Eita glória! Este é o caminho, andai nele. Aleluia! Nem para a direita, nem para a esquerda, olhe para o caminho. Se você quer fazer a obra de Deus olhando para mim, você vai ficar pelo caminho. Porque no dia que eu não corresponder às suas carências, você vai me abandonar. Vai abandonar o propósito, vai abandonar a missão. Se você está numa igreja sem missão, sem propósito, sem foco, sem alvo, sem meta, você vai ficar pelo caminho. O Senhor quer te usar aqui dentro desta casa e lá fora, além das quatro paredes. Mas se você tirar os olhos de Jesus, você vai afundar. Se você começar a olhar para os meus defeitos, você vai ir para o inferno, porque os meus defeitos vão te decepcionar. E quando os meus defeitos te decepcionar, você vai ficar decepcionadinho com Deus, porque você acha que Deus está ligado a pessoas. Ah, meu Deus.
Estou sentindo Jesus aqui. Você quer servir ao Senhor, irmão? Você quer chegar diante de Deus e dizer: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Tantas almas poderia ao Senhor apresentar. Quantas almas você vai apresentar para Ele? O que você tem para oferecer para Deus quando chegar lá? Qual será o fruto do teu trabalho? Ele poderá lhe dar alguma recompensa, porque você aqui no reino realizou obras extraordinárias. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Qual é o pai que não tem prazer e a mãe que não tem prazer de dizer: o meu filho chegou onde chegou, e eu tenho orgulho de dizer que este fez por merecer. Nenhum pai nega o teto para o filho, nenhum pai nega um alimento para um filho, mas que enche mesmo o peito de um pai, e o coração de um pai é um filho que faz por merecer, é um filho que honra o pai. Oh, a salvação é de graça, mas o que enche o coração de Deus é você entender a graça e retribuir com obras do reino. Glórias! Esses dias encheu meu coração de orgulho da minha mãe e do meu pai. Foi postado o aniversário dela, nem sei o que foi, a Rose que viu. E uma irmã de séculos passados, quase da Arca de Noé, que eu nem sabia que existia. Você está fazendo coisas hoje que você nem sabe, irmão, mas tem pessoas te vendo, que daqui 50 anos vão dar testemunho da tua vida, então cuidado. E aquela irmã entrou lá, foi no teu Face, Rose, lá no Facebook da Rose, e falou: irmã Deja, esta daí é caprichosa. Eu me lembro quando ela limpava a igreja e deixava tudo limpinha. Eu me lembro da limpeza, do capricho dela, com os filhos na igreja, no culto, tudo limpinho, cheirosinho. Esta daí me traz boa lembrança. Olha, quantos anos isso, gente? Para mais de 40 anos, com certeza. Você está entendendo? Você deixar frutos. Pessoas daqui 30, 40, 50 anos vão se lembrar de você. Não importa, Gui, se for só você. Não importa, Aline, se for só você. Não importa, Márcia, se for só você. Daqui 30, 40 anos vão dizer: sabe esse velhinho? Talvez já está até com uma bengalazinha se Jesus não voltar. E ele vai sentar e vai ficar com a mãozinha assim, do jeitinho que é hoje. O nome dele é Guilherme, é o irmão Guilherme. Sabe esse irmão Guilherme aí hoje que vocês acham que é gagá? Ele que cuidava de tudo lá no culto. Eu lembro dele. Oh, glória. Vocês estão entendendo, irmãos? Chorabachorias. Decantarabachorabarabaxurias. Daqui a pouco a Sarinha e o Felipe vão estar dizendo: ei, tá vendo aquela senhorinha lá? Pois é, minha mãe. Ela que tirava as fotos, ela fazia tudo aí na igreja. Ela e meu pai cuidavam aí. Esses dias o papai estava testemunhando para mim e disse: minha filha, aquele menino do irmão Gílio, o Juan, vai ser um baita de um obreiro. Eu falei: por quê, pai? Deus te mostrou? O pai falou: não, Deus não me mostrou nada não. É porque eu estava sentadinha, minha água caiu e rolou para debaixo do banco. E tinha um monte de irmãos perto, ninguém fez nada. Ele estava lá no cantinho dele. Ele saiu de lá correndo, pegou minha água, limpou e entregou. Ó, pastor. Aí eu disse: sabe por que ele faz isso, papai? Porque ele vê o Gílio fazendo. É difícil ter um culto aqui, uma festa, para se acontecer alguma coisa, o Gílio não correr para lá e para cá, correr para lá e para cá e resolver rapidinho.
Oh glória, você está entendendo que você não só está trabalhando no reino, mas que você está plantando sementes no coração dos seus filhos. Você está deixando um legado para a nova geração. O que essa nova geração vê eu e você fazendo, eles vão dar testemunho amanhã. Oh glórias! Os músicos já podem ir subindo. Para quem você está olhando? O Espírito de Deus falou comigo quando me deu essa palavra essa semana. Ele disse: minha filha, sabe por que tem muita gente parada? Sabe por que as pessoas estão minguando espiritualmente? Porque elas ficam olhando para os outros. Elas ficam olhando para outra igreja. Aí ela passa, vê um monte de carro. Oh, tá cheio, tá prosperando, hein? Meu Deus, Deus está abençoando. Cuidado, irmão. Nem tudo que está crescendo, nem tudo que está inchado está sadio. Se fosse assim, os camaradas que vivem tomando bomba não morriam toda hora. Você olha, o braço está desse tamanho, mas o coração também está inchando, o coração também está estourando, e daqui a pouco, pá, morre. O fígado está adoecendo, o rim está adoecendo, mas você olha o corpão e diz: nossa, como é que o cara conseguiu em 3 meses um braço desse tamanho? Eu também quero um. Cuidado. Se tudo que está dando certo fosse de Deus, as big igrejas hoje do Brasil, seus pastores não seriam tão pilantras e sem vergonhas como eles são. Estão no Fuxico Gospel toda semana, uma pouca da vergonha que nem as pessoas sem Deus não estão fazendo o que eles estão fazendo. Mas você vai lá na porta da igreja que eles pastoreiam agora, está assim, ó, milhares e milhares e milhares de pessoas. Sabe por quê? Porque eles dão profetada, porque eles entregam visões que eles não estão vendo nada, porque eles estão mexendo com a carne das pessoas. Eu estava assistindo uma vigília ontem de madrugada, que eu assisto porque eu tenho que ver com os meus olhos, porque se alguém contar eu não consigo acreditar. Aí eu ponho para eu ver. Irmãos, não, o terreiro está perdendo. Não. Daqui uns dias eles vão contratar a galera. Eles vão dizer: não, mas esse negócio aí está muito além do que a gente podia imaginar. O que estão fazendo, irmãos, em nome de Deus, com a música dentro da igreja. E aí é um tal de inventar umas línguas estranhas, que eu não sei de onde que eles tiram. Como é que eles conseguem inventar aquelas línguas na hora ali? Irmãos, eu falo sem nenhum medo, porque eu estou falando pelo Espírito de Deus, e que tem palavra na ponta da língua e no coração, não se engana com a pouca vergonha daquela. E aí todo mundo começa numa manifestação eufórica carnal, e fazem passe, e se rebolam, e se retorcem, é uma coisa fora do comum, inexplicável. É muito poder, Que poder, irmãos, que poder. Não existe poder em barulho, existe poder em transformação de caráter. Nós podemos fazer barulho e devemos nos alegrar diante do Senhor, dentro de ordem e decência. Perdeu a decência e a ordem, já não é mais Deus. Só que muito mais do que barulho, nós precisamos agitar aqui dentro, ó. É aqui dentro que tem que ter barulho do Espírito. E esse tem que ser um barulho de arrependimento. Eu fumava, não vou fumar mais. Eu enchia minha cara de cachaça, brigava em casa, batia dos meus filhos na minha mulher, não vou fazer mais. Eu traía ela, eu adulterava, eu fornicava, eu mentia, eu dava cheque sem fundo, eu passava a mão, eu enganava as pessoas. Eu não faço mais, porque Jesus mudou o meu viver. Isso é poder da palavra. Mas as igrejas que tocarem nesse assunto, elas não vão encher. Elas vão ser um tanque de Betesda. Tanque de misericórdia. Mas elas não vão encher. Aleluia. Por que elas não vão encher? Porque a multidão está sempre na contramão da verdade. A multidão está sempre dizendo: solta Barrabás. Prendam o inocente, soltem Barrabás.
Oh glória. Oh glória. Uramanchorabaste cantarabaixo. Oh glória. Vamos firme, pastor Cleomar, pastor Elisete. Que a gente possa apresentar esses poucos ao Senhor, mas limpinhos. É pouquinhos, mas está limpinho. Estão ouvindo a verdade. Vamos firme, pastor Ricardo, pastora Karine, são pouquinhos, mas está limpinho. A gente consegue ir lá na casa deles, numa visita, tirar um carrapichinho daqui, tira outro carrapichinho dali, dá uma tosadinha na lã daqui, outra dali. Aleluia. Aleluia. Vamos firme, pastor Jaconias, pastora Dejanita. Vamos firme, irmão Cláudio, irmã Márcia, diáconos da casa do Senhor. Vamos firme, irmão Serginho, irmã Elis. Vamos firme, músicos. Somos em poucos, mas a melodia, a harmonia, o som que está sendo gerado aqui não se assemelha ao do centro de Macumba. Aqui nós estamos adorando a Jesus Cristo de Nazaré. Aqui nós estamos glorificando a Ele com a nossa voz, com os nossos instrumentos. Tudo é para Ele, tudo é dEle, tudo é por causa dEle. Oh, riamanto, ramanto, rabachu. Oh glória, oh glória. Vamos firme, professoras da escola das crianças. Vamos firme, ministério da dança. Onde o Senhor levar vocês, Michele, onde o Senhor levar vocês com a dança, dancem para Ele. Não se preocupem se vão gostar, se não vão, façam para Ele. Vamos firme, Gile. Vale a pena, meu filho, cada prego que você prega aqui, cada corrida que você faz para lá e para cá para ajudar um ou outro. Vamos firme, belemitas. Vamos firmes. Não desista, irmã Itamar. O Senhor é o teu pai, Ele é teu marido. Aleluia. Ele é pai de órfãos, Ele é pai de estrangeiros, Ele é pai de viúvas. Não vai faltar pão na tua casa, você vai ter para dar. Vamos firme, adolescentes. Vamos firmes, jovens. Firmes. Olhem para Jesus. Olhem para Jesus, igreja. Vamos ficar em pé, vamos ficar em pé. Louva Jesus, irmão Jean, louva Jesus. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo. Aumente o teu glória, aumente o teu glória. A tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Senti, senti, senti. Sem ti não há valor em mim. Sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Oh, oh. A tua presença, Senhor, é tudo que eu preciso. A tua presença É o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. sim, eu quero, Deus. Atrai o meu coração.
Jesus está vindo em sua direção. Atrai Os teus inimigos o serão meu destruídos. coração. Os teus inimigos serão destruídos. Olha para Eu Jesus. posso te Olha tocar. para Jesus.